Natal chegando e eu quero muito tratar de um tema que a gente costuma conversar com as crianças no projeto Impulso Financeiro, que é doação. Você ensina o seu filho a doar? Você já ensinou isso para ele? Pois é, eu acho que você precisa pensar sobre isso. Geralmente a gente só faz isso na época mesmo de festas, principalmente no final do ano. Fica todo mundo querendo doar, querendo fazer algo pelo outro, o que é bom. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais além. Se vamos ensinar para as crianças sobre dinheiro, um dos pontos é sim ensinar a doar. Eu costumo dizer dentro de sala para as crianças que nunca os seus bens e o seu dinheiro é só para você. Não, você não vive isolado, né? Você vive em conjunto, em comunidade. Então, sim, você precisa pensar no outro. Mas já parou para pensar o porquê? Você, por exemplo, que já doa, pai e mãe, por que você doa? O que te motiva? Estava refletindo sobre isso e pensei em vários pontos, né? Um ponto seria, poxa, de repente para me sentir já livre daquela pessoa que está me pedindo dinheiro e eu sinto às vezes uma situação um pouco constrangedora, né? Uma pessoa muito necessitada ali perto e me constrange um pouco de alguma forma, né? Mas será que essa seria a motivação correta? Eu pensei também que às vezes a gente doa com base num gatilho da reciprocidade, né? As pessoas que estudam sobre vendas ou estudam sobre coach e já ouviram falar nisso. Então eu jogo para o universo, eu dou para alguém, então eu estou mandando para o universo uma energia que de repente lá na frente essa energia volta para mim. Não é? Vão aparecer oportunidades na minha vida como uma forma de retribuição daquilo que eu fiz. Será? Também é uma forma interessante de pensar. Mas o fato é que doação, toda vez que ela for feita com a motivação em mim, não é? Eu quero me livrar de alguém, eu quero investir, né? Mando para o universo e no futuro eu vou ter algo em troca. Sempre o centro sou eu. Não é? Por exemplo, quando a gente fala com as crianças, muitas delas falam assim: tia, mas se o nosso objetivo é aumentar nosso patrimônio, né, juntar dinheiro, poupar, investir, justamente para fazer o nosso dinheiro crescer, o patrimônio crescer, por que eu vou tirar uma parte e dar para alguém que não fez nada? Não tem mérito nenhum naquele dinheiro. Por quê? Por que eu vou diminuir o meu patrimônio? É uma pergunta interessante, não é? Só que também se baseia numa visão egoísta. O eu no centro. Tudo gira em torno de mim. Outros alunos meus diziam: ah, tia, mas eu tenho tão pouco. O pouco que eu vou doar não vai fazer diferença na vida de ninguém. E realmente eu dei aula para crianças muito pobres. É um pensamento lógico, racional, mas talvez seja até uma desculpa, não é? Para não doar. Porque se você pensar que não só é você que vai doar, se todo mundo doasse, se todo mundo tivesse uma preocupação com o outro, o meu pouco, mais o seu pouco e o pouco de um monte de gente já se tornaria suficiente para ajudar alguém, para mudar a vida de alguém, não acha? Outros pensam assim: eu vou doar, porque eu doando acaba não gerando confrontos e conflitos, não é? Se ninguém doar, por exemplo, os pobres uma hora vão se revoltar e vão atacar os ricos e tal. Uma guerra de classe meio marxista, assim. Poxa, então você também está doando pensando em você, pensando na sua proteção, na proteção da sua família. Então todas essas reflexões vieram à minha mente, assim. E de novo, são válidas, por vezes passam no nosso coração. Mas qual deveria ser então o sentido do doar? A motivação ideal do doar? E aí eu pensei em duas linhas. A primeira seria se colocar no lugar do outro. Então, enquanto até então eu estava pensando em várias possibilidades de doação com base em mim, no eu, no ego, agora eu troco o foco da doação para o outro. E quando eu mudo o foco, ou seja, eu me coloco no lugar do outro, como eu estaria me sentindo estando morando na rua e passando fome? O
que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse na situação dele? Já é um foco interessante, concorda? Já é uma outra visão. O outro precisa e eu faço pelo outro. Mas também tem uma outra linha interessante para passar para as crianças, que é a linha do transcendente. Ora, se eu acredito em algo maior, se eu acredito em Deus, se eu acredito em algo superior, eu posso sim doar só porque aquela pessoa que está ali é filha de Deus. Só porque ela é a imagem e semelhança do Criador. Só por isso. Então, quando a gente coloca essa criancinha que vai nascer, ou que nasceu, né, na noite de Natal, no aniversário de Jesus Cristo, que estava no presépio, quando a gente coloca ela no centro, se você for lendo os evangelhos, você vai vendo que a doação de Jesus não foi uma doação pensando nele. Jesus não veio a essa terra, morreu por nós pensando nele, porque senão não teria nem morrido. Como é que foi a doação de Jesus, essa doação total que mudou a humanidade? Foi uma doação pensando no outro, pensando em Deus. Então ele esperava alguma coisa em troca? Ele pensava assim, então tá, então eu vou doar se os homens em troca me amarem? Não. Você vê aquela passagem mesmo dos leprosos, que Jesus curou 10 e só veio um voltar para agradecer. A minha pergunta é, depois daquilo, Jesus parou de curar as pessoas? Ele ficou sentido porque não reconheceram o que ele fez de bom, e então agora ele não vai mais curar? É isso? Não. Jesus continuou sendo amor. E fazia por amor, doava por amor, curava por amor. Amor ao outro e amor a Deus. Aquela passagem também da multiplicação dos pães é muito interessante. Porque quem acha assim, né? Não vou doar porque eu tenho pouco, né? O pouco que eu tenho não pode mudar a vida de ninguém. Naquela passagem da multiplicação dos pães, fica muito claro que o pouco que você tem e o pouco que eu tenho, quando a gente oferece a Deus, quando a gente, né, consagra a Deus e reparte, existe ali um milagre sim que multiplica o pouco que eu tenho. Eu não entendo, afinal é um milagre, é um mistério. Mas de fato isso acontece para quem coloca a sua fé em Deus, não é? Outra passagem interessante da Bíblia é quando fala que você não pode servir a dois senhores. E a doação, ele trabalha muito em quem doa. É uma forma de mostrar que o dinheiro não é meu senhor. Que sim, eu posso abrir mão dele, por que não? Pelo bem do outro. Vem dizer que isso não trabalha na gente. Vem dizer que por vezes a gente não sente a dificuldade em doar, principalmente quando é dinheiro. Quando a gente vai doar uma roupa que não serve mais, uma roupa que já está ficando velha, sim, é uma doação, sim, é um processo, sim, de evolução e é um passo que você dá. Mas é bem diferente de doar dinheiro. Você já percebeu isso? Faça isso, você, nesse ato de desapego, e também faça isso com seu filho. Você vai ver que para ele é mais fácil doar um brinquedo usado, um brinquedo que ele já não mais curte, do que dar dinheiro na mão dele e falar assim, filho, agora vai lá e doa. Chega a dar uma coisa. É porque é o nosso apego mesmo. Como assim? Eu vou lá e vou doar. Inclusive, essa é a atividade da semana que eu sugiro. Não tem como. É você levar o seu filho a esse ato de doar. E aí existem graus, né? Evoluções. Eu não sei como é que está aí na sua casa, mas se você não costuma doar, o passo 1 é doar algo que vocês têm, que já está usado, que já não brinca mais ou que já não se usa mais, e doar. E deixar que a criança participe de toda a fase. Inclusive de levar esse objeto que ele está doando para as crianças carentes ou para alguém que trabalha com vocês, eu não sei para quem vocês vão doar. Mas para ele participar de todo o processo da doação, tanto de separar quanto de ir lá e abrir mão, desapegar mesmo. Um segundo passo, uma evolução em relação à doação, é fazer com que o seu filho compre algo novo para doar. Mas ainda é um objeto, então um brinquedo, não precisa ser algo caro, mas precisa comprar, tem que ser novo, dar algo novo. Comprar um objeto, um brinquedo, uma roupa e doar, participando de todo o processo, inclusive da entrega. E o terceiro passo, a terceira evolução, é doar dinheiro. Aí é mais difícil, mas é doar dinheiro. De repente dá um dinheiro para o seu filho, vamos supor aqui, R$10.
Desses 10 reais, fala, filho, vai lá agora e doa R$ 1 para um necessitado, para uma pessoa que precise. E deixar ele fazer, e essa atitude, né, é um processo de desapego dentro dele. E aí você conversar sobre isso, sobre essa preocupação com o outro, sobre as oportunidades que esse outro não teve e que a gente teve. Porque é meio injusto, né, a gente achar que o outro precisa viver com aquilo que ele consegue gerar, aquela renda que ele consegue gerar, se nós não tivemos as mesmas oportunidades de estudo e de desenvolvimento. Concorda? É meio injusto isso, mas são discussões interessantes, todas em volta desse tema que é a doação. E não deixe de colocar o grande doador no centro. Natal, as pessoas falam muito de Papai Noel e coisas do gênero. Nada contra, mas é importante que fique claro. Natal é aniversário de Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o grande doador. Ele é a referência. Ah, Manu, mas eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Jesus, acredito em Deus. Tudo bem, é uma opção sua. Mas se você não acredita em Deus, mesmo assim você pode trabalhar esse tema da doação com seu filho. Na minha formação em coach, eles falavam muito de um ciclo da realidade. Como criar a realidade que eu quero. E eles falavam muito em ser, fazer e ter. E eu gostei porque eu ouvi do Ítalo, ele dizendo que acrescentaria ao final dessa tríade mais um item que seria compartilhar. Então ele falava que primeiro eu sou, depois eu faço pelos outros. E aí sim eu vou ter o resultado disso. E depois que eu tiver o resultado, eu compartilho com os outros. Então, ser, fazer, ter e compartilhar. Para você que não acredita em Deus, que tem outras crenças, vai nessa linha do compartilhar, do somos todos um, do efeito borboleta que diz, não é? Aquilo que eu faço aqui vai reverberar e impactar pessoas em outros lugares. Vai para essa linha, traz o seu filho para uma reflexão sobre isso. Nada grande foi feito sozinho no mundo. Nós não nascemos isolados, não nascemos para ser isolados. Então sim, precisamos conviver com o outro. E no convívio com o outro, necessariamente, um bom convívio passa pela doação. Doação não só de dinheiro, mas dos seus talentos. Não é estar aqui na internet falando de graça. Quantas pessoas impactaram a minha vida de graça pela internet? Doando o tempo dela, o tempo que ela poderia estar com a família, para mudar a minha vida, a minha realidade. Converse isso com seu filho. É importante, é importante. A gente tratar de dinheiro com as crianças, sem essa perspectiva do todo, sem essa perspectiva do outro, sem essa perspectiva do transcendente, não faz muito sentido. Se você gostou desse vídeo, então dá um like e compartilha com outras pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas e a gente consiga formar as crianças para lidar com dinheiro de uma forma saudável, não de uma forma egoísta. De uma forma egoísta vai gerar tantos e tantos males, tantas pessoas que trapaceiam para ter mais dinheiro, fazendo mal para os outros. Será que é isso que a gente quer? Tenho certeza que não. Senão você não estaria nem ouvindo o que eu estou falando. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Mas não esquece, faz alguma atividade de doação neste Natal com a sua criança. Combinado? Depois me conta lá no Instagram como é que foi, quais foram as consequências disso. Tchau, tchau e até a próxima.